Vamos lá. Bom dia a todos vocês. Bom dia. Mais uma aula, né? Bom dia. Bom dia, de metodologia da pesquisa em psicologia. A gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos. Eu coloquei para vocês aí no portal vocês têm bastante material que vocês possam utilizar. Esse material aqui de slides vocês têm. Então, hoje, nós vamos fazer uma revisão de tudo que a gente estudou. Vamos começar pelo tema. Vamos passar pelo problema, pelo objetivo geral, pelos objetivos específicos, para a justificativa. Por quê? Porque vocês precisam escrever. Vocês precisam colocar no papel, porque daí o nosso tempo está passando. Eu também preciso fazer a avaliação de vocês, né? Se vocês olharam lá no portal de vocês, vocês receberam 200 pontos, já 200 pontos, não sei se vocês já olharam lá a nota de vocês, né? Eu olhei, eu vi lá mesmo que tinha esses 200 pontos. Esses 200 pontos nós tínhamos um prazo para lançar, e assim, eu considerei tudo pela lista de chamada, considerei lembrando de vocês nas participações das aulas, então, assim, atribuí a pontuação para que vocês, né, possam dar essa alavancada, e até porque precisa mesmo conter já essa pontuação lá. Então, vamos aqui. Nós estamos dentro de uma disciplina que ela, na verdade, ela precisa ensinar para vocês os métodos, né, de uma pesquisa, como é que faz uma pesquisa, quais os métodos. Vocês precisam aprender a fazer citação direta curta e longa. Vocês precisam aprender as citações indiretas, precisam aprender a fazer a leitura para poder extrair dela as citações indiretas, precisa saber as normas da BNT. Aliás, vocês precisam saber como se monta um projeto. Qual seria a diferença de uma disciplina chamada metodologia científica para metodologia da pesquisa em psicologia? Porque essa disciplina ela vai ter um olhar muito mais de alguns elementos que outra disciplina não possui, como, por exemplo, trabalhar bastante o método qualitativo, que é a interpretação. Trabalhar também alguns aspectos da história oral, da história de vida. Como é trazer isso para o papel? Nos nossos últimos encontros, eu não sei se vocês receberam, mas eu mandei para vocês também uma lista de possíveis temas dentro da psicologia que vocês poderiam estar, só para vocês ensaiarem, assim, para vocês verem que existem tantos temas e que podem ser trabalhados. Cheguei a mandar para vocês? Cheguei, né, a mandar, mandei no grupo. Falou em aula. Mas não cheguei a mandar, né? Não. Então, aí depois eu quero que alguém de vocês me mande uma mensagem para eu mandar essa lista só para vocês darem uma olhada nos temas da psicologia que tem, só para vocês perceberem assim do que se trata, né? O que vocês podem tentar pesquisar, estudar, mas tudo dentro daquilo que vocês gostam. Assim como vocês podem também, olha, eu quero trabalhar morador de rua, queria poder entender. Então, assim, é livre para vocês pensarem. Mas aí eu mando um tema só para vocês, uma lista, acho que tem mais ou menos 72 temas que vocês Professora. Oi. Só tira uma dúvida aqui. Eu estou pelo celular e aí já entra direto no link. Eu queria saber no AVA em qual parte está. Não, peraí. Então, esse aí, você fala esse conteúdo, né? O conteúdo? Sim, pode ser. Uhum. Esse conteúdo, ele está em um dos encontros, porque assim, ele já estava postado logo que nós iniciamos as aulas, e eu estou fazendo só uma revisão dele. Eu teria que entrar lá no AVA, abrir. Então não precisa
Tá, entendi. Não, isso aqui, vocês, na verdade, nós já até estudamos ele. Eu só vou fazer uma revisão, só para Tá bom. vocês não se perderem nas explicações que eu vou fazer hoje. Tá, Tá? professora, obrigada. Vocês têm, porque aí depois nós vamos voltar nas normas técnicas, que é o que está lá para vocês hoje, tá? Isso aqui é só para a gente revisar mesmo. Então, vamos lá. Então, olha só. A elaboração de qualquer projeto, ele depende de duas coisas. Uma é a de construir uma imagem mental de uma situação futura. O que seria essa capacidade de construir uma imagem mental de uma situação futura? É justamente isso. Pensar o que você quer, que tema você quer, que assunto você quer pesquisar. Eu sempre digo que a gente precisa querer, né? Querer e gostar de um tema, porque aí já é meio passo andado, porque você já vai se apaixonar. Então, escolha um tema, um assunto que vocês querem, né? Nariane, não saia não, volta. Então, a primeira coisa é essa imagem mental. A capacidade de conceber um plano de ação a ser executada em um tempo determinado que vai permitir sua realização. Então, não adianta pensar que você vai construir um projeto, sabe, para 1 ano, para 2 anos. Não, nós temos uma construção aí de um projeto dentro de um referencial teórico e que demanda um tempo curto. Então, nós vamos trabalhar dentro desse tempo curto que nós possuímos. Bom, a primeira coisa que você deve ter, né, que você deve fazer. Então, olha só, ele vem com algumas perguntas. O que fazer? Né? O que fazer? O que fazer é seu tema e seu problema de pesquisa. Não existe problema se você não tiver um tema. Então, você já escolheu o seu tema. Então, por exemplo, o seu tema é ansiedade e depressão pós-parto. Ou então, vamos trabalhar melhor. Depressão pós-parto. Vamos tirar a ansiedade. Depressão pós-parto. Esse é meu tema. Já está definido, é esse que eu escolhi. Mas eu preciso elaborar um problema de pesquisa. Eu preciso ter esse problema de pesquisa, porque todo problema de pesquisa vai te nortear. É esse problema que você vai ter que responder. Não tem 2 problemas, é só um problema. E o problema, ele vem em forma de questionamento. É uma pergunta que você vai fazer. Então, se o meu tema é depressão pós-parto, qual seria meu problema? Então, vamos elaborar o problema. Nós podemos escolher vários problemas, escolher um deles. Como identificar a depressão pós-parto? Pode ser esse? Também pode ser quais as causas da depressão pós-parto? É um deles. Podemos ficar com esse? Ou podemos também escolher como tratar a depressão pós-parto? Então, é uma escolha. O problema, você levanta o que você quer pesquisar dentro do seu tema. Então, vocês viram? Nós elencamos aí 3 problemas, mas nós precisamos escolher um. Eu, nesse momento, vou escolher, então, quais as causas da depressão pós-parto. Pronto, já fiz meu problema. Marildes, todo problema, ele é um questionamento? É. Todo problema termina com ponto de interrogação? Termina. Então, está aí o problema de pesquisa. Terminou seu problema de pesquisa, então, por que fazer? Que é a justificativa teórico-metodológica. Como é que se faz uma justificativa? A justificativa, ela é a alma do projeto.
porque é na justificativa que você vai dar já vida, né, ao seu problema e ao seu tema. Precisa ser bem feito. Então, anotem aí. A justificativa, ela tem 3 parágrafos. São 3 parágrafos. O primeiro parágrafo, você Oi, vai... Bom dia. Bom dia, seja Ai, bem-vinda. desculpa, professora, demora. Tudo bem, tranquilo, vamos aí. Professora, deixa eu aproveitar aqui que já falou. Não tá aparecendo no slide aqui para mim. Não sei se é só para mim, mas aqui tá em branco. Tá escrito só o que é um projeto. Não, para mim também não tá aparecendo. É? Aham. E para mim tá. Será Agora que apareceu. você... Apareceu só a primeira frase. Não, no meu tá tudo... Não, para mim também não tá aparecendo, não. Não sei. Então, aí eu nem saberia explicar. Vocês estão todo mundo com caderno e lápis na mão? Uhum, sim, eu tô. Porque para mim tá tudo aqui ok, na tela. Tá tudo na tela. Porque esse material, vocês possuem ele já das nossas aulas passadas. A gente está fazendo só uma revisão hoje, para a gente chegar no hoje. Eu só estou revisando, porque de repente alguém aí do grupo não tenha assistido nossas aulas, aí vai ficar perdido sem saber por onde começar. Então, Mas de qualquer forma, a senhora vai disponibilizar ele no AVA, né? Não, ele já está lá faz dias. Ele tá no AVA, tá no quando a gente estava em sala 4. de aula, a gente já estava trabalhando com ele. Então é uma revisão de sala, então. Vocês... então tá tranquilo. Eu já tinha trabalhado isso aqui, vocês já possuem. Ele vai estar lá para vocês, projeto de pesquisa lá no AVA. Depois eu vou, no intervalo, eu vou abrir o AVA e eu digo para vocês em qual encontro ele vai estar. Ok. Professora, essa justificativa... Eu abri aqui o AVA, tá no encontro 4 da unidade 1. Legal, então, ótimo. É porque, para vocês, acho que é até melhor abrir o AVA do que eu aqui. Então, tá aí no encontro 4, né? Conseguiu visualizar agora? Ótimo. Quem ia perguntar sobre a justificativa? Eu, Aparecida. A justificativa teórica são 3 parágrafos que a senhora falou? 3 parágrafos. Lembrando sempre, Aparecida, que um parágrafo não pode ter menos que 3 linhas, senão não é considerado parágrafo, tá? Aí agora eu vou explicar o que vai em cada parágrafo. Professora. Então, oi. A senhora pode voltar essa explicação? Porque eu perdi sobre o que é para fazer. Tá, nós estamos trabalhando, Nariane, um projeto de pesquisa dentro dos métodos da psicologia, certo? Então, nós vamos ter que aprender todos os passos, tudo como fazer. Então, a primeira coisa, olha aí, o que fazer, né? O que fazer? O que fazer, você tem que escolher um tema. Um tema dentro da psicologia. Hoje, como exemplo, nós escolhemos um tema, depressão pós-parto. Nós escolhemos esse tema hoje, só para a gente exemplificar. Eu escolhi meu tema. Beleza, eu já combinei com a turma, que depois eu vou mandar no WhatsApp de vocês uma lista de mais de 70 temas, só para vocês darem uma olhada. Mas vocês podem escolher o tema que quiserem dentro da psicologia, certo? Então, escolha esse tema. Nós já escolhemos hoje o tema, que é depressão pós-parto. Só que você precisa escolher um problema. Todo tema precisa de um problema de pesquisa. O problema de pesquisa, eu volto a repetir, ele é um questionamento que termina com ponto de interrogação. É uma pergunta que você vai fazer. Por que ele é um problema de pesquisa? Porque você vai passar todo o seu tempo pesquisando para responder a este problema.
Então, se o meu tema é depressão pós-parto, qual seria meu problema? Nós elencamos 3 problemas, mas nós já escolhemos. Quais as causas da depressão pós-parto? Então, perceberam? Eu vou para a minha pesquisa para tentar responder essa pergunta. Eu vou buscar autores que vão me responder quais as causas da depressão pós-parto. Esse é um problema de pesquisa. Então, já está definido o nosso problema, que é um questionamento que se termina aí com um ponto de interrogação. Todos vocês terão que ter um tema e terão que elaborar este problema de pesquisa, que é esse questionamento, ok? Em seguida, vem a pergunta: por que fazer? Por que fazer? Ela é a justificativa teórico-metodológica. Essa justificativa, ela possui normas. A justificativa, você monta ela com 3 parágrafos. Parágrafo não pode ser menos de 3 linhas, senão não é considerado um parágrafo. O que vem no primeiro parágrafo? Neste primeiro parágrafo, você vai apresentar, você vai falar do seu tema. Fale dele. É claro que para você ter mais, estar mais embasado na escrita, você precisa fazer uma leitura até para poder entender essa questão da depressão pós-parto, que é o nosso exemplo de hoje, né? Cada um vai fazer o seu, nós pegamos esse aí como exemplo hoje. Então, você vai entender o que é essa depressão pós-parto, até para você ter embasamento, para você falar um pouco sobre ele. Então, esse primeiro parágrafo da justificativa é para falar sobre o seu tema. Você fez isso, né? Por exemplo, então vamos lá. Eu iniciaria assim: a depressão pós-parto tem sido temas a serem discutidos dentro da academia, dentro da sociedade, porque os dados estatísticos se apresentam um número bastante elevado, até mesmo levando ao suicídio. É preciso compreender as causas que se estabelece dentro deste quadro considerado ou diagnosticado de depressão pós-parto. Tá vendo? Você só falou do seu assunto. Você deu vida para o seu tema dentro do primeiro parágrafo da sua justificativa. Só fale dele. O primeiro parágrafo é uma apresentação do contexto do que eu quero entrar. Isso, do seu tema. Aham. Seu assunto, falar dele. Certo? Certo. Ótima, boa pergunta, Nariane, boa resposta sua. É isso mesmo. Segundo parágrafo. O seu segundo parágrafo, ele precisa falar por que você escolheu esse tema. Só que quando você for escrever isso, você não pode dizer assim: eu escolhi esse tema porque eu tenho... Não, não é nada do eu, nem do acho, nem o que eu penso. Então, você sempre vai colocar assim: a escolha deste tema se deu pela necessidade ou pela falta, né, de material científico que possa abordar o assunto. A escolha do tema se dá pela necessidade de produzir cada vez mais conhecimento para que se possa atuar dentro de um contexto geral. Quer dizer, você vai dizer por que você escolheu. Seja coerente em dizer por que você escolheu o tema, mas você não pode vir na primeira pessoa. Sempre assim: a escolha desse tema se deu, nada de você. Ok? Tudo bem? Tudo bem. O terceiro e último parágrafo da justificativa, ela trata de você dizer qual é a importância desse tema, qual é a relevância social do tema. Esse tema vai contribuir com o quê? Por isso que você precisa ter embasamento teórico até para poder entender assim,
Esse tema, ele vai ajudar quem? Então, dentro do nosso tema escolhido hoje, depressão pós-parto, esse último parágrafo eu escreveria assim, ó. O tema depressão pós-parto, aqui apresentado neste projeto, é de extrema relevância para que possamos compreender dentro de uma lógica, dentro de uma amplitude, o que é a depressão pós-parto. Esse tema irá contribuir de maneira bastante coerente com informações que vão tanto ajudar o acadêmico da psicologia, como também os profissionais que já atuam para levar informações para a família, levar informação para grupo de mulheres, para levar informação para a escola, para levar a informação para a sociedade, com o intuito de compreender, dentro dos aspectos psicológicos, o que é a depressão pós-parto. Acreditamos serem estas justificativas plausíveis para a execução deste projeto. Viu? Você mostrou, você foi firme, você foi coerente, você é como se o seu tema fosse algo a ser vendido e que você precisa ter argumentos para convencer as pessoas de que é isso que ela precisa comprar. Entenderam? Está muito claro? Está bem claro a justificativa para vocês? Sim, entendi. Para mim está claro, professora. Ok, então. Ótimo. Aparecida, Nariane. Ok. Então, saindo da justificativa, vem a pergunta: para que fazer? Né? Para que fazer? Para que fazer são os objetivos da pesquisa. Eu vou para o slide seguinte, porque ele lá vai estar detalhado. Vamos aqui. Vamos seguir aqui. Aqui ainda está explicando sobre o tema, né? Ó, sobre o tema, ainda está explicando, nós já falamos sobre ele. Aqui está falando sobre o problema, nós também já falamos sobre ele, está tudo muito bem explicado aqui sobre o problema. Aqui, a justificativa, tá vendo? Olha, acabamos de falar da justificativa, ela já está aí. Agora, nós vamos falar dos objetivos. Então, vamos aqui. Os objetivos devem ser sempre expressos em verbos de ação. Objeto é tudo que é percebível por qualquer dos sentidos humanos. A definição dos objetivos determina o que o pesquisador quer atingir com a realização do trabalho de pesquisa. Uma dica para vocês. Os objetivos é iniciar com verbo no infinitivo, como, por exemplo, esclarecer, definir, procurar, permitir, demonstrar. Então, como é que eu elaboro o meu objetivo geral? O objetivo geral, ele só é um verbo, não possui dois verbos. Por exemplo, assim, explicar e compreender as causas da depressão pós-parto. Não. Não pode ter dois verbos, é só um verbo. Então, como ficaria o nosso objetivo geral para esse tema que nós escolhemos aqui como exemplo? Eu ficaria explicar as causas da depressão pós-parto. Cabe compreender? Também. Compreender as causas da depressão pós-parto. Pode também. Aí é uma escolha minha. Mas eu vou ficar com explicar. Explicar as causas da depressão pós-parto. O objetivo geral, ele é muito simples. Ele precisa ser simples, ele precisa ser claro e ele precisa ser compreendido. O que você quer? É como se eu perguntasse para você: ô Nariane, qual é o seu objetivo com isso? Você me daria a resposta objetiva. Eu quero explicar as causas da depressão pós-parto. Pronto. Não tem meio termo, não tem muita coisa a ser colocada. Esse é o seu objetivo. Certo? Agora,
É preciso ter cuidado com alguns verbos, tá? Tudo depende de qual método é o seu trabalho. É aí que, às vezes, os alunos fazem confusão. O método, ele é muito importante dentro desse contexto do objetivo geral. Se o seu trabalho, o método dele só é referencial teórico, o que isso significa? Se o seu método, a sua pesquisa, ela só será baseada nos autores, ou seja, nas referências bibliográficas, nos livros, nos artigos e nas revistas. Então, a minha pesquisa, o método dela é referencial teórico. Aí você tem que ter cuidado com o verbo. Você não pode utilizar verbos que demonstrem que teu trabalho é uma pesquisa de campo, quando, na verdade, você está fazendo uma pesquisa de referencial teórico. No nosso caso, no caso de vocês, vocês vão fazer só de referencial teórico. Nós não teremos tempo para ir pesquisar, apesar que teve aí na sala alguns alunos da turma de vocês que conversaram comigo e disseram, professora, eu queria conversar com alguém, eu queria fazer perguntas. Aí, eu também. Então, eu lembro que vocês falaram essas coisas. Eu fiquei tão animada nessa parte. Então, mas vocês podem fazer. Não tem nada que impeça. Se é esse o seu desejo, eu queria conversar com uma paciente que eu conheço que está na fase terminal. Alguém que você já pode, porque assim, se é alguém desconhecido, alguém que você não tem amizade para conversar, aí vai ter que fazer uma série de documentos, pedir permissão. Mas se é alguém que você conhece, que disponibiliza, eu queria sentar com você, queria conversar, aí é uma decisão sua com quem você está trabalhando, tá? É bacana, é um trabalho fantástico, porque assim, você vai justamente ouvir, e aí tem todo um método para isso também, mas nós vamos passar por todos eles, independente se vocês irão fazer a pesquisa de campo ou não, isso nós vamos aprender. Vocês irão aprender, né? Tá. Então, é isso. Passou aqui para... Apertei alguma coisa aqui. Foi aqui. Professora, Fala. é para fazer todo esse trabalho nas normas da BNT, né? Sim. E te mandar. Esse material que eu publiquei, que é a nossa aula de hoje, ele tem tudo, todas as informações. Daqui a pouco nós vamos trabalhar nele. Tá bom. E a senhora já definiu o prazo de entrega? Vamos definir hoje, vamos definir. Assim, não quero ele todo, eu quero ele por partes. Eu quero ele por partes, até eu vou precisar dele por partes para começar por conta das avaliações, né? Uhum. Mas eu vou, no finalzinho da aula, eu vou dizer para vocês tudo, a data que vocês vão mandar para mim no meu e-mail e o que é para mandar, para eu avaliar. Então, ele vai ser um trabalho de várias folhas, professora? São bastante folhas, vai dar aí mais ou menos umas 20 e poucas páginas. Vocês ainda têm a fundamentação teórica. Professora. Oi. Fala. Então, tipo assim, a partir de hoje a gente já pode começar a escrever? Pode sim, e deve. Já pode começar. Escolher o teu tema, você já pode ir montando tudo. Isso que eu estou explicando, ele é passo a passo. Passo a passo. Quando eu tiver terminado esses slides aqui, que a gente for lá para o outro, que está escrito normas, você vai ver todas essas explicações já em cada lugar que você tem que... insiste ligando para ele. Passo a passo para você fazer. Fique tranquila, que você vai ter esse material daqui a pouco. Aliás, você já tem, e a gente vai abrir ele. Você vai ver o tanto que ele é bom e aí vocês não irão errar. Ele explica tudo direitinho, passo a passo, como fazer ali dentro. Então, olha só.
vamos voltar lá no nosso objetivo geral. Esse objetivo geral, você vai escolher ele. Então, nós já estamos com o nosso, que é explicar as causas. Então, é uma visão global do assunto a ser pesquisado, tá? Agora, olha só. Deu uma travadinha. Às vezes a internet também dá uma oscilada, né? Agora o meu tá igual ao de vocês, também não aparece na tela. Tenta desconectar e conectar novamente, professora. Não, agora veio. Eu não apertei o botãozinho aqui. Olha só, eu coloquei para vocês alguns verbos que vocês podem escolher, né? Até para vocês falar, nossa, mas que verbo que eu vou utilizar, gente? Olha aqui, eu coloquei vários tipos. Se o teu trabalho tem o objetivo de conhecer, olha aí, quantos verbos vocês podem utilizar. Se a sua pesquisa tem o objetivo de compreender, olha só, tá vendo? Tanto de verbo que você pode utilizar: compreender, concluir, deduzir, demonstrar, determinar, diferenciar, discutir, interpretar, localizar, reafirmar. Então, aqui tem verbos à vontade que vocês podem escolher aí o que vocês querem, tá bom? É bastante... Vamos abrir essa tela inteira. Olha só, tá? Então, vocês têm vários verbos. Vocês têm alguma dúvida em construir um objetivo geral? Fala, Aparecida. Tem? É que o meu travou aqui, professora, ficou no que é um projeto, não saiu disso. Ah, tá. Mas anota aí, vai anotando, porque você tem esse material todinho. É tranquilo. Então, eu vou repetir para você, se você não anotou. O objetivo geral, ele é um só. Ele começa com verbo de ação, é ele que vai definir tudo que eu vou pesquisar. No exemplo que nós estamos trabalhando, nós colocamos como objetivo geral explicar as causas da depressão pós-parto. Certo? Tudo bem? Conseguiu, então? Sim. Mas aí vai estar disponibilizado também, dá para pegar depois, né? Ele tá. Nossa colega já falou que ele está no encontro 4. Ah, tá. A gente Sim, já eu tô tinha acompanhando por ele. a gente já tinha estudado ele, a gente só está revisando. Tá bom. Ele está no encontro 4 lá para vocês. Eu tinha disponibilizado quando a gente estava ainda em sala de aula. Tá certo? ótimo, obrigada. Uhum. Pode ser Obrigada. A gente vai vendo pelo portal. Isso. Então, vamos mais um pouquinho. Agora é que vem um pouquinho complicado, que é os objetivos específicos. Vamos lá. Ó, muitos verbos para vocês. Tem verbos aqui para vocês se deliciarem aí. Vamos mais. Bom, objetivos específicos. Agora vocês vão... eu vou explicar com bastante detalhe o que é os objetivos específicos. Você construiu um objetivo geral. Você tem aí o geral. Em cima desse geral, você precisa construir objetivos específicos. Por que os específicos eles são tão importantes? Porque você vai tratar de assuntos específicos.
E aí, esses assuntos específicos, eles vão estar dentro dos objetivos específicos. Olha só, se você ficasse somente com geral, explicar as causas, você falou de causas, você não falou de tratamento, nada. Por quê? Explicar as causas é o geral, é a forma geral que você tem de explicar a questão da depressão. Mas eu preciso entrar em outros assuntos. Onde você vai colocar esses outros assuntos? Ele precisa aparecer lá nos seus objetivos específicos. Eu recomendo você trabalhar só com 3 objetivos específicos. Todos eles precisam começar com verbos. Então, se eu coloquei, por exemplo, eu vou voltar aqui nos verbos. Ó, eu disse que o nosso verbo de geral era explicar, certo? Então, olha só. Eu vou criar os meus objetivos específicos. Por que eu não inicio o meu trabalho? Os seus 3 objetivos específicos, meninos, ele é que vai dar, que vai nortear você quando você for escrever a fundamentação teórica, que vai ter, no mínimo, 4 páginas de fundamentação teórica. São normas, não é a Marildes que está dizendo que tem que ter 4 páginas. Há um projeto dentro do nosso sistema, a AVA, né, e você já precisa começar a aprender, até porque quando chegar a monografia de vocês já vão estar craque em fazer isso. Tudo isso que eu estou ensinando, lembre sempre, tudo que a professora Marildes está ensinando para nós hoje, nós vamos precisar também quando chegar a época de vocês fazerem TCC. Tudo isso aqui vocês terão que fazer igualzinho, todo passo a passo, certo? Então, vocês nunca vão poder chegar lá e falar, nossa, a gente não aprendeu isso. Aprendeu sim, a professora de vocês está ensinando isso para vocês hoje, porque vocês vão precisar, quando chegarem lá no 9º semestre, no 10º semestre, para fazer o TCC. É esses passos aqui. Por isso eu digo, não importa o que você vai fazer, se é uma monografia, se é uma dissertação de mestrado, se é uma tese de doutorado, se é um projeto para uma empresa, para um curso que você vai dar, os passos é esse aqui, não foge. Isso aqui, por isso que ele é chamado de normas da ABNT, porque é norma padrão para todo mundo, para todos os lugares. Inclusive, são normas internacionais, certo? Então, agora eu preciso construir meus 3 objetivos específicos. Se o meu geral é explicar as causas, qual seria o meu primeiro objetivo específico? Então, eu vou sempre fazer um raciocínio lógico. Como a gente escolheu depressão, eu colocaria o meu primeiro objetivo da seguinte maneira. Compreender o conceito de depressão. Viu? Tá vendo? Na hora que você começar a escrever a sua fundamentação teórica, sabe qual é o seu primeiro assunto a ser tratado lá? Vai ser esse objetivo específico. Você precisa primeiro compreender os conceitos de depressão. Você já imaginou? Como que você vai desenvolver uma pesquisa? Como você vai falar de depressão pós-parto sem antes buscar os autores que falam deste assunto? Você precisa compreender de maneira muito ampla, de maneira científica, não é no achismo, o que é depressão. Vocês vão ver que o autor fulano de tal diz isso, o outro autor diz isso, o outro autor diz isso. Então, o primeiro momento seu será compreender os conceitos de depressão
de depressão. Não entra o pós-parto. Compreender os conceitos de depressão. É o primeiro objetivo específico seu dentro deste tema. Ok? Então, agora, a gente vai construir o nosso segundo objetivo específico. Se no primeiro eu quero compreender os conceitos, então agora chegou o momento que eu possa ter outro tipo de compreensão. Por exemplo, demonstrar as causas do antes e o depois da depressão pós-parto. Porque, na verdade, eu não compreendo disso, mas os autores que vocês vão discutir, que vocês vão estudar, eles vão dizer, por exemplo, falando leigamente aí, será que essa paciente, agora que ela teve o seu bebê, que ela está com depressão, o que tinha antes desse parto? Tá vendo? Então, você vai criar esse objetivo específico para isso, né? Para você demonstrar aí, ou para você mostrar. Mas o melhor verbo a colocar aí seria conhecer as causas do antes e depois da paciente com depressão pós-parto. Olha só, vou dizer de novo. Conhecer as causas do antes e o depois da paciente com depressão pós-parto. Quando você estiver na sua fundamentação teórica, você vai olhar para esse objetivo específico e olha o tanto de assunto que você vai ter. Você só vai tratar disso, de conhecer o que tinha antes. Os autores, eles vão mostrar para vocês como que são os casos que eles relatam, como era essa paciente antes e o que é essa paciente depois, para chegar exatamente nesse contexto da depressão chamada pós-parto. Tá claro isso para vocês? Tá vendo como a gente vai destrinchando o nosso tema dentro dos objetivos específicos? Fala, Nariane. Não foi eu, não. Foi não? Tranquilo? Não, tá tranquilo. Tá Na verdade, Hum. eu tô tendo uma visão geral disso, mas eu vou reler depois os slides, pesquisar mais e alguma dúvida eu procuro a senhora. Sim, até porque depois você vai ouvir esse vídeo quantas vezes você quiser. Aham. Ele vai ficar disponível para vocês e você pode ir lá e falar, eu quero ouvir a Maria de novo, aquela explicação que ela deu. Ah, então tá ótimo. Né? Mas o vídeo também fica no AVA, professora? Então, é para ficar. Eu confesso a vocês que hoje, porque assim, nesse momento que nós estamos falando, está sendo gravado tudo. Todas as vozes de vocês vão sair no vídeo na gravação. Esse material que a gente está apresentando, ele vai estar no slide, no vídeo. A minha telinha ali, o nome de vocês todos aparecem no vídeo. É gravar. Aí, o que acontece? Nós temos que gravar. Quando terminar a nossa aula, esse vídeo ele vai direto para o meu e-mail corporativo. Aí eu tenho que fazer um download dele, baixar e mandar para o YouTube. Então, todos vocês terão acesso ao link. A hora que vocês quiserem assistir, só baixar o link. Igualzinho esses de WhatsApp, que a gente clica em cima daquele monte de letrinha lá e fica assistindo o vídeo. Certo? Agora, eu só estou aprendendo a fazer isso hoje, tá? Todos os vídeos das aulas que já dei essa semana, eles já estão gravados, estão lá no meu e-mail. Hoje eu vou aprender como mandar para o YouTube. Eu ainda não sei fazer isso, hoje eu vou aprender. Tá bom? Fique tranquila. Então, vamos... Obrigada. Nada. Vamos para o nosso terceiro objetivo específico. O nosso terceiro objetivo específico, ele trata o seguinte:
Se no primeiro eu coloquei os conceitos, eu quero compreender os conceitos, o segundo eu quero conhecer essa paciente, as causas, essa paciente antes e depois, qual seria o meu último, né? O meu último objetivo específico? Seria, e é muito óbvio, né? Seria identificar ou seria demonstrar as causas, demonstrar as formas de tratamento da depressão pós-parto. Demonstrar. Professora, Oi, Diego. quando a senhora começou a explicar, o meu caiu aqui. A senhora pode repetir para mim, fazendo favor? Qual deles? Agora, o objetivo específico? O terceiro objetivo específico. Tá, é nesse que nós começamos ainda, estamos. Assim, o primeiro objetivo específico, nós compreendemos os conceitos de depressão pós-parto, certo? De depressão pós-parto, não. Compreender os conceitos de depressão. Pronto, é o primeiro. O segundo seria demonstrar o antes e o depois das causas, né, de depressão dessa paciente. É o segundo. O terceiro, obviamente, nós vamos falar do tratamento. É óbvio, nós não podemos passar por uma pesquisa dessa sem falar de tratamento. Então, meu último objetivo específico, lá na fundamentação teórica, o último assunto é falar do tratamento. Então, como é que a gente colocaria isso dentro dos nossos objetivos específicos? Vamos achar um verbo que dê conta de explicar isso para a gente. Então, vamos colocar aí. A gente pode, não tem problema repetir verbos, não, tá? Então, eu ficaria... Demonstrar? Você não acha que explicar ou mostrar? Eu penso que mostrar para o tratamento fica melhor. Vamos ver. Vocês me ajudem. Mostrar as diversas formas de tratamento para pacientes com depressão pós-parto. Porque aí você só vai entrar nas formas de tratamento, ou seja, você vai demonstrar se é com a terapia, se é com... Que tipo de tratamento? Se é já com medicamentos, que tipo de tratamento utilizar para tratar a depressão pós-parto? Esse veria. Então, a gente pode usar o verbo demonstrar ou mostrar. Mostrar as diferentes formas de tratamento da depressão para a depressão pós-parto. Você viu? Você vai trabalhar tudo. Você vai trabalhar conceitos de depressão, você vai trabalhar o antes e o depois dessa paciente com depressão, e você vai trabalhar, por último, o tratamento para essa paciente. Isso são objetivos específicos. É porque o específico já fala a palavra específico. Ele vai tratar de assuntos específicos ali, para você poder escrever, para você poder fazer de maneira proporcional, sem misturar assuntos, sem virar uma salada, quando você estiver fazendo sua fundamentação teórica. Tá claro os objetivos específicos, gente? E aí? Sim. Tá claro, né? Olha, lembrando a vocês, Nathalie, só aprende fazer fazendo. Quando vocês sentarem e vocês começarem a escrever, você vai ver assim, nossa, a gente só aprende isso aqui fazendo mesmo, de fato. Professora, deixa eu perguntar. Sim. É igual assim, a gente vai colocar na folha, né? Aí na hora de escrever, eu vou colocar assim,
Eu tenho que escrever o objetivo geral e falar sobre ele, ou eu só tenho que falar, igual a gente está falando aqui, tipo um resumo do que eu vou falar no meu trabalho? Não, não, não. Nos objetivos específicos? Nos dois, geral e específico. Eu já tenho que Não. falar dele e já falar tudo? Não, nada disso. Você só vai colocar lá o título. Objetivo geral. Sim. É uma introdução do que eu vou falar, né, no caso. Então eu vou sintetizar o que eu vou fazer? Isso, tipo isso que eu tô falando também. Não, Mariana, presta atenção. Quando você estiver montando, daqui a pouco você vai ter uma compreensão melhor disso. Eu vou mostrar um trabalho para você. Tá bom. Quando você estiver escrevendo, você vai colocar lá, objetivo geral, 2 pontos. Compreender as causas da depressão pós-parto. Pronto. Outro item, objetivos específicos, 2 pontos. Aí você, em cada linha, coloca um objetivo específico desse que nós acabamos de citar. Nesse momento, você não vai escrever nada acerca disso. Isso aí vai ser quando você estiver lá na sua fundamentação teórica. Porque quando você chegar na fundamentação teórica, que você vai começar a ler, que você vai entrar na leitura dos autores, que você for interpretar, você vai falar assim, mas o que eu vou pesquisar? O que eu vou escrever? De que assunto eu vou tratar? Você não vai poder fazer mais essa pergunta, porque os seus específicos já estão dizendo para você do que você vai tratar. E se eu quisesse tratar, a hora que eu estiver na fundamentação teórica, se eu quisesse tratar da morte, eu posso? Não. Lá nos seus específicos você não está falando de morte, você está falando de tratamento. Entendeu? Os específicos é para te direcionar lá na sua fundamentação teórica. É para te dar o assunto. Compreendi, professora. Entendeu? É como se fosse um esqueleto, né? Um rascunho ali. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu vou apresentar um trabalho para vocês, só para vocês terem ideia daqui a pouco. Depois do intervalo, eu coloco um trabalho na tela só para vocês verem como é que monta ele. Apesar que esse amarelinho que eu coloquei para vocês também, de normas técnicas, ele também é bem sucinto. Mas é sempre bom a gente olhar um pronto, e aí a gente fala, é assim, né? Bacana, posso prosseguir? Sim, pode. Então, vamos lá. Agora, nós vamos definir metodologia. A metodologia. É muito importante metodologia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Fala bem assim. Nossa, o professor, ele domina, mas ele não tem métodos para explicar. Já ouviram isso? Porém, é isso mesmo. Nós precisamos de métodos para explicar o nosso tema. Dentro da nossa pesquisa, quais métodos nós vamos utilizar? Nós vamos usar vários métodos. Agora, quando eu montar isso aqui, essa metodologia aqui, vai o que nela? Você vai citar aqui todos os métodos que você vai utilizar. Marildes, mas e como eu vou saber desses métodos? Eu vou explicar um por um para vocês. Método qualitativo, método quantitativo, método de pesquisa de dados, de referencial teórico, que é o interpretativo, o explicativo e o dissertativo. Tudo depende de quais métodos você vai utilizar para colocar no seu trabalho. Por isso que os objetivos, eles são importantes, justamente porque lá já vai te dar um direcionamento de como vai ser a sua pesquisa. Certo? Então, vamos entender aqui, ó. Informa os meios empregados na coleta dos dados
para posterior apresentação destes na pesquisa, ou seja, estabelece o procedimento de pesquisador para o levantamento de informação. Então, assim, o meu trabalho, o meu tema, né, ele é muito bom de estudar, então eu já teria aqui na minha cabeça qual a metodologia que eu iria utilizar para esse tema. Eu vou dar só uma palhinha para vocês assim. Se o meu tema, então, é depressão pós-parto, o que eu escreveria na minha metodologia? Eu colocaria da seguinte maneira. A metodologia aplicada para a elaboração desta pesquisa será baseada nos métodos quantitativos e qualitativos, tendo como suporte metodológico o referencial teórico, baseado em vários autores que discutem o tema, de forma a estabelecer o método dissertativo e explicativo. Ponto, na mesma linha. A base, as fontes a serem consultadas serão obras literárias, vírgula, artigos científicos com publicação de menos de 10 anos, revistas. Se eu for fazer uma entrevista, aí eu tenho que dizer também, porque o que é fonte de pesquisa? É o lugar de onde você vai tirar informações para fazer seu trabalho. Então, se você não vai fazer a pesquisa de campo, termina aí. Mas se você vai fazer, então você coloca. Então, vamos voltar. As fontes consultadas para este trabalho são obras literárias, vírgula, artigos científicos, vírgula, revistas e documentos e o estudo de caso. Ponto. Tá vendo? Você tem que seguir a risca. Você disse quais os métodos você vai utilizar. Só que aí você precisa compreender cada um deles. E a professora vai explicar cada um desses métodos. Tá claro o que é metodologia da pesquisa para vocês? Sim, é como se fosse descrever. Sim. Como não? É descrever o que a gente usou. O que você vai usar. Que a gente vai usar, né? Isso, é o que você vai usar. Então, aí, se alguém ler o seu trabalho e você... Oi, Diego. Se caso a pessoa escolher fazer a pesquisa de campo, no caso seria uma pesquisa que ele poderia estar usando a parte teórica e a parte prática também, como se ele estivesse afirmando alguma coisa, ou não teria como? Não é assim. Você usa a parte prática e busca os autores para fundamentar a sua parte prática. Eu vou dar um exemplo assim. Vocês já não estão no estágio, não, né? Vocês não estão fazendo estágio ainda não, né? Não. Não, é o primeiro semestre. É verdade, gente. Desculpa, é verdade. É isso, quando vocês estiverem no estágio, vocês terão um caso prático e para vocês darem resposta para qualquer coisa desse caso prático, vocês vão buscar os autores. É eles que vão dizer para vocês. É a literatura existente que vai dar resposta para vocês. Eu vou citar um exemplo. A minha aluna queria... eu acho que eu já falei isso bastante para vocês em sala de aula. A minha aluna queria entender um homem que todos os dias ela voltava do trabalho, já há muito tempo, todos os dias esse homem ficava na calçada da esquina da rua dela. No mesmo horário, com a mesma roupa, do mesmo jeito esse homem ficava nessa esquina. Ela disse assim, sempre tive vontade de compreender aquele comportamento.
eu disse, se você tem vontade de compreender esse comportamento, o que você quer fazer? Aí ela buscou o método da pesquisa em campo. Ela, então, foi conversar com este homem. Preste bem atenção. Ela foi conversar com este homem. Senhor, o senhor está esperando alguém? Estou. Quem que o senhor está esperando? Olha, eu estou esperando o Silvio Santos. Como assim o Silvio Santos? É porque eu ganhei um caminhão de presentes. E ele falou que era ia chegar às 5 horas da tarde. Ou seja, tinha mais de 10 anos que ele acreditava que o Silvio Santos ia dar um caminhão de presente para ele. Ele vestia a mesma roupa, por quê? Porque no dia que possivelmente, na cabeça dele, ele ganhou esse caminhão, ele estava vestido aquela roupa. Se ele não tivesse vestindo aquela roupa e não tivesse naquele lugar, naquela hora, o homem da entrega do Silvio Santos não ia reconhecer ele. Tá, esse é um caso, esse é um fato. Mas a minha aluna precisava compreender isso dentro da psicologia. Ela pode ficar fazendo suposições? Não. Ah, eu acho que ele é um esquizofrênico. Não tem achismo dentro da ciência. O que ela foi fazer? Ela foi buscar autores que escrevem e discutem sobre comportamento. Então, ela pôde entender e dar traçar um perfil, dar um entendimento para aquele tipo de comportamento. Agora, pode afirmar que ele sofre alguma patologia dentro da saúde mental? Possivelmente. Mas qual delas? Somente com os autores, com obras publicadas dentro da ciência, é que vai fazer vocês compreenderem esse tipo de comportamento. Isso você pode fazer. Você entendeu, Diego? Diego? Entendi, professora. Tá vendo? Quando você tem uma pesquisa de campo, você traz ela para buscar o autor que diz isso. Eu vou dar outro exemplo para ficar mais claro para vocês também. Eu tinha um aluno, olha só o que ele queria. Ele só queria saber por que uma pessoa senta sozinho no bar, sozinho, com uma garrafa ou um copo, sozinho. Na época, quando ele disse isso, nós achamos assim, nossa, isso é tão pequeno. Não. Ele escolheu, então, alguém que sentava num bar, sozinho, com uma garrafa e um copo. E provavelmente com um cigarro. Para perguntar para ele tudo. Mas como é que você faz isso? Para fazer isso, Diego, você também precisa ter métodos, porque você precisa elaborar um questionário. Mas não é um questionário de perguntas e respostas. Porque esse questionário de perguntas e respostas, você já tem que levar pronto. Tem um método que é muito bom quando você senta ao lado dessa pessoa e você vai conversar. Mas essa conversa, ela precisa ser gravada, para que depois você consiga transcrever para poder compreender. Esse tipo é o comportamento. Será que é a solidão que faz alguém sentar sozinho num bar com um copo e uma garrafa de cerveja? Ou é porque ele gosta de ser assim? Então, compreender. Quem dá a resposta só pode ser os autores. Tá claro, gente? Tá. Agora, vocês vão me perguntar assim, mas e aí, como é que eu vou saber cada método desse? Fique tranquilo, porque cada método desse eu vou explicar a vocês. Tá? Vou explicar um por um. Até aí, tranquilo? Tá. Mas, Na professora, prática, ver as dúvidas. vamos supor, se eu escolher a síndrome do ninho vazio, eu vou conseguir
uma pesquisa científica em cima disso? Vai, você vai. Se você pode fazer o teste, você entra no Google, digita assim, ó, artigos científicos sobre síndrome do ninho vazio. Você vai ver o tanto de artigo científico que vai aparecer para você. Então, baseado nesses autores, você vai discutir o seu. Porque, no seu caso, você não vai para uma pesquisa em loco, você vai fazer um referencial teórico, é isso? Você vai fazer uma referência bibliográfica, é isso? É. Então, olha, se você digitar da maneira que eu estou te dizendo, você vai ver o tanto de artigo científico maravilhoso, tese de doutorado, dissertação de mestrados, revista que vai aparecer para você sobre o assunto. Aí você vai estudar sobre o assunto para você discutir. O que você vai discutir? Tudo que você colocou lá nos seus 3 objetivos específicos. Então, eu queria fazer sobre isso, porque, assim, hoje é uma situação que eu estou vivendo, né? Certo. Assim, eu estou entrando, né, nessa situação, não que eu estou vivendo, eu estou entrando e, às vezes, eu fico muito perturbada, assim, muito perdida, sem saber como lidar com isso. Ótimo, tá vendo? A sua própria vivência vai te dar suporte até para você compreender o que os autores estão dizendo. Porque quando ele dizer alguma característica, você vai falar, nossa, é exatamente isso, né? Tá vendo? Você começa o referencial teórico, ele é bom por isso, porque ele te dá embasamento, e não é o embasamento do achismo, é o embasamento científico. Por isso que a gente não pode ler qualquer coisa, né? A gente precisa buscar fontes confiáveis. Ok? Ok, obrigada. Posso seguir? Então, vamos aqui. Sim. Ó, todo projeto de pesquisa, ele precisa ter um cronograma. Isso para mostrar para a gente que nós somos organizados, tá? Então, todo projeto, quando você vai apresentar um projeto, seja onde for, ele precisa ter esse cronograma. Então, você coloca todos o passo a passo do que você vai fazer, né? Os meses e vai assinalando, coloca o xizinho. Primeira coisa que vou fazer, eu vou fazer um levantamento de informações. Vai ser no mês de março, sinaliza aqui o mês de março. Agora eu vou fazer um levantamento de obras literárias para o meu trabalho, para o meu tema. Vai lá, sinaliza. E assim vai. Isso aqui, ele é um cronograma cheio de... É uma tabela que você vai dizendo exatamente o que você está fazendo. Passo a passo, você tem que cumprir isso aqui. Por exemplo, os alunos do TCC, eles têm que cumprir rigorosamente tudo isso aqui. Eles vão assinalando, né, de fevereiro a julho e depois de julho a dezembro. Tudo que eles vão fazer, mês a mês, o que eles estão fazendo, tem que conter lá no cronograma deles, certo? Mas isso aqui depois vocês podem fazer. Beleza. Eu vou buscar, então, o outro material para vocês. Só um pouquinho. Agora um pouquinho para abrir. Abrindo. Estão conseguindo visualizar? Isso aqui é só um exemplo, fiquem tranquilos, tá? Estão visualizando? Exemplos de pesquisa qualitativa?
Isso, ó, exemplos de pesquisa qualitativa no curso de psicologia da Unic Rondonópolis. Sim. Só para a gente compreender um pouquinho. Ó, tá vendo o problema de pesquisa? Vocês não conheceram essas paredes aqui. Isso aqui é dentro da Unic, mas no outro prédio. Vocês não conheceram. Como é a atuação da psicóloga na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher em Rondonópolis? Viu? Vocês viram aí um problema de pesquisa? Sim. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Vamos ver quem é que já me responde primeiro. Se o meu problema de pesquisa é como é a atuação da psicóloga na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher em Rondonópolis, esse método é o quê? Qualitativo. Qualitativo, mas ele é uma pesquisa de campo ou ele só é de referências bibliográficas? É a Uma pesquisa de pesquisa campo. de campo. Muito bem, ele é uma pesquisa de campo, tá vendo? No próprio problema, a gente já consegue identificar que método que é. Se eu quero entender como é a atuação da psicóloga na Delegacia da Defesa da Mulher em Rondonópolis, é porque, de fato, eu vou lá na delegacia. Eu vou lá acompanhar o trabalho dessa psicóloga lá dentro, para eu poder obter as respostas. Muito bem. Então, vamos ver mais um pouquinho. Ó, outro problema. Que procedimentos devem ser tomados pelo psicólogo escolar para que se evite casos de bullying dentro da escola? Vamos pensar. Esse é um problema de pesquisa. Que procedimentos devem ser tomados pelo psicólogo escolar para que se evite casos de bullying dentro da escola? Que método eu vou utilizar? É só referencial teórico ou é uma pesquisa de campo? É teórico, eu acho. E se você quisesse fazer... Eu acho que pode ser os dois, porque tem o referencial teórico, mas também tem o campo. Então, eu posso fazer as duas vertentes da mesma pesquisa. Ótimo, perfeito. Resposta perfeita. Tanto você pode usar só um método, como você pode usar os dois, porque você pode ir numa escola e levantar os casos de bullying ali dentro daquele ambiente, né? Já falo com você. Ótimo? Sim. Perfeito. Então tá, vamos para o outro. Como se sente o idoso vivendo em um asilo? Vamos lá. Que método é esse? Pensem. Eu acho que pode variar, porque a gente pode ver na realidade, perguntando, e não fazer a pesquisa de campo, e também a gente pode pegar referências de idosos que deram entrevistas, de como ele se sente. Olha, perfeito. Mas esse trabalho, ele ficaria show, mas show, se você pudesse sentar bem aqui no meio delas duas e conversar com elas. Existe um método, esse método se chama História Oral, História de Vida. Lá no trabalho, no portal de vocês, eu postei um texto em PDF maravilhoso sobre isso. Depois vocês procurem. Um texto que vale a pena vocês lerem. Eu não me lembro mais em qual encontro, mas depois a gente olha. Ele está lá, Pesquisa Qualitativa, História de Vida. Olha, vocês não têm noção do que é ouvir a história e depois você trazer isso para o papel, fundamentado nos autores. Então, você pode sim, para o método, os dois. Mas aqui ficaria fantástico
história de vida. Certo? Vamos mais. Quais são as consequências emocionais para pessoas vítimas de violência doméstica? Por que algumas dessas vítimas persistem no relacionamento? Que método? Que método? Eu acredito que poderia ser os dois, mas eu acho que isso a gente só vai entender de fato conversando com a pessoa. Certo. Que mais? Porque às vezes a gente entra para ver assim uma entrevista de uma pessoa que sofreu violência na mídia, a gente não sabe se, às vezes por medo, ela suaviza a situação de tudo que aconteceu, eu não sei, sabe? Vocês acham que esse daria uma boa pesquisa de campo? Eu acho que seria um tema perigoso, professora, porque não é todas as mulheres que passaram por isso que estão dispostas a falar. Até mesmo porque é um assunto delicado psicologicamente para elas. Então, seria um bom assunto de campo se a paciente estivesse disposta a falar sobre. Eu também assim, concordo, porque às vezes pode até trazer um perigo para a vida dela. Sim. Mas eu acho que tudo depende da pessoa a ser entrevistada, né? Eu Da acho que conversa também que você depende tiver. da abordagem, né? Como você vai propor a ela, né? Perfeito. Agora, eu diria para vocês, hoje existe tanta literatura, se discute tanto sobre esse caso, até mesmo essas questões aí, as consequências emocionais, elas vão estar relatadas na literatura, porque hoje se discute muito sobre o assunto, né? Então, o que eu estou querendo com isso? Eu estou querendo só levantar mais assuntos para vocês entenderem que métodos poder utilizar. Eu tenho certeza que a cabeça de vocês começa a fazer 1000 parafusos aí. Nem fala. Olha esse. Como é a atuação do psicólogo no hospital? Esse aqui é muito parecido com o primeiro, né? A atuação do psicólogo lá na delegacia. Esse eu também me interesso, acho legal. Muito bom, né? Só indo lá, né? Só indo lá, né? Então, vamos mais. Quais são as consequências físicas? Olha que tema fantástico, meninas. Quais são as consequências físicas e psicológicas para o indivíduo que foi vítima de homofobia? Como é que a gente vai saber disso tudo? Aqui é um dos casos que a gente pode usar todas as vertentes possíveis, porque a gente olha para o lado e a gente conhece gente que já sofreu ou ainda sofre, tanto na sociedade quanto dentro da própria família. Perfeito, né? Porque quando a gente fala de homofobia, né? E a gente conhece tantos casos, né? Para a gente poder compreender essas consequências físicas e psicológicas, somente conversando. Fazendo, utilizando-se do método da história oral. Fala, Diego. Um tema legal também poderia ser por que as pessoas têm homofobia, né? Assim, ir a fundo pesquisar através... Oi? Ao invés de ser quem sofre, aquele que pratica. Isso. Também. É o caso também. Professora, esse negócio de ter aquele que sofre e aquele que pratica, eu já ouvi uma frase que me marcou muito, que foi bem assim: o sonho do oprimido é virar opressor. Então tem essa vertente também, porque muitas vezes as pessoas pensam que a superação está ligada na reação e às vezes na agressão da outra pessoa também. É uma coisa muito interessante, específica, digamos assim. Sim. Tá vendo? Como a criança também que pratica o bullying, né?
Sim. E a criança que. A gente estava até falando disso ontem, a criança que pratica o bullying, ela. É porque ela também sofre dentro de casa ou tem algum trauma e ela não quer ser exposto. Então, por isso que ela pratica com outro colega. Pra não ser Exatamente. visto. Então, acho que é legal também esse tema, assim, para falar sobre os dois lados. Perfeito, perfeito. Viram? Adoro quando vocês começam a ficar inquietos. Aí, Diego, seu tema já, ó. Ah, pois é, né? Muito bom. Vamos ver mais. Tá me dando uma aflição esse tema. É natural. Olha aqui, como é a atuação do psicólogo na Casa de Saúde Paulo de Tarso de Rondonópolis? E aí, que método a gente utiliza aqui? Hã? De campo. Campo, né? Pesquisa em campo. Pesquisa de campo, levantamento de dados com o qualitativo aqui. Porque você vai observar, né? Observar. Aí, vocês viram que quando a gente tem o método, ele tem que estar coerente com o nosso objetivo específico, porque, na verdade, se aqui é uma problemática, isso aqui é um problema de pesquisa, isso aqui é um problema de pesquisa, mas na hora de elaborar o objetivo, eu tenho que colocar, né? Observar como o psicólogo, observar como é a atuação do psicólogo na Casa de Saúde Paulo de Tarso, viu? Eu saio do problema e já crio um objetivo geral. Então, tudo tem que ser um coerente com o outro. Vamos mais. Agora tá. Vamos entrar. Acho que dá para a gente fazer um intervalo agora. Vocês querem um minutinho assim, só para esticar a perna, tomar uma água? Beleza? Sim, sim. Pode Agora ser, professora. Agora é o quê? 8h57, né? Quantos minutos de intervalo, professora? Olha, vamos fazer... Vocês querem o quê? 10 minutos é muito? Não, tá bom. Tá bom? Que horas termina a aula? Essa aula termina hoje que horas? O nosso horário acho que é 10h30, né? Ah, tá. Uhum. 10h30. 10 minutos tá bom, professora. Então, tá bom. Então, eu vou parar a câmera de gravar agora e a gente já retorna. Isso. Tá bom? Vocês não precisam sair de nada. Só levantem da frente e eu só vou dar uma pausa aqui.